Eu quero falar com você nessa noite sobre uma igreja, na verdade uma igreja que é uma família nascida na cruz. A Memorial ela tem um lema, que não é só um slogan, mas nós vivemos isso, a gente fala assim, mais que uma igreja, eu quero ser a sua família, queremos ser a sua família. E eu senti no coração de falar com você nessa noite sobre esse tema. Pode pôr para mim de novo que o tema da palavra? Igreja, uma família nascida na cruz. Irmãos, uma família nascida na cruz. É sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João 19, versículo 25 e 27. João 19, 25 a 27. Mesmo assentado, acompanhe a leitura do texto da palavra de Deus. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, chamei você para orar essa semana, das 6 às 7 da manhã, lá no templo. Também, irmãos, a nossa terça viva, agora é terça da família. Quer dizer, que para você não vir sozinho, venha com a sua família. E nesse período, a juventude, os nossos jovens estão à frente da palavra. E Deus já tem abençoado, agido no nosso meio. Quem não veio domingo pela manhã, hoje, perdeu. Deus usou o pastor Valdeci tremendamente. Irmãos, não só uma palavra abençoada, mas um ensino, um aprendizado, algo poderoso que Deus ministrou ao nosso coração hoje pela manhã. Então, os nossos cultos pela manhã, 9 horas da manhã, venha. Pastor, por que não está sendo 10 e 15? Para você já ir se acostumando, para quando voltar à escola bíblica, 9 horas, você estar aqui com a gente, participar da escola bíblica e já ficar para o culto. Amém? Mesmo assentados, mas com toda a reverência. João 19, 25 a 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações nesta noite. Irmãos, aqui nesse texto estão condensados, estão demonstrados, eu posso dizer assim, os dois que talvez mais amaram Jesus de maneira que foi relatada na Bíblia. Os dois que mais demonstraram este amor. A mãe, que com certeza, Maria, amor de mãe é um amor sem suspeita. Vamos dizer assim que foi um amor de uma dimensão mais profundo, um amor mais intenso, mas esse amor de mãe que está ali presente numa hora tão difícil em que o seu filho está na cruz, em que o seu filho foi açoitado, o seu filho de maneira vergonhosa está ali na cruz. Mas está também ali aquele discípulo que sempre estava com Jesus, aquele discípulo que até mesmo na hora da ceia foi aquele que reclinou a cabeça no ombro, talvez ouviu até as batidas, do coração de Jesus. Foi aquele discípulo amado, aquele que esteve ali do lado de Jesus. Os dois que mais amavam estão ali próximos de Jesus e eles são também ali naquela hora aproximados. Eles são aproximados de uma maneira diferente. Também, irmãos, e é interessante isso que em toda a Bíblia, em todo momento, quando se fala de Jesus, profecias estão se cumprindo uma atrás da outra. Neste momento, estava se cumprindo uma profecia feita no Evangelho de Lucas. Quero que você abra a sua Bíblia, esse texto vai ser projetado, em Lucas 2, a partir do versículo 29. Também nessa hora estava se cumprindo a profecia dada por Simeão. Passado o Natal, lógico que a data, nós sabemos que o calendário não está correto, mas só para você tentar entender, hoje seria o 12º dia, talvez fariam 4 dias que Jesus já teria sido apresentado no templo, porque era costume no 8º dia, a criança ser levada e apresentada no templo ao sacerdote. Então no 8º dia Jesus Cristo foi levado para Simeão, e Simeão, quando viu Jesus, o Espírito Santo de Deus já comunicou um monte de coisa para ele,
e quando ele tomou Jesus dos braços, na mão, ele falou algumas coisas, e depois ele falou algumas coisas para Maria. Mas eu quero que você, com os seus olhos no texto de Lucas 2, a partir do 29, diz assim: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Versículo 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo, do povo de Israel. Olhando esse texto assim, não dá para a gente entender que profecia é essa que está se cumprindo. Mas se você voltar os seus olhos um pouquinho ao versículo 21, acompanhe na sua Bíblia, Lucas 2, 21, diz assim: quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Versículo 22, terminados os dias de purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor: todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem, justo e temente a Deus, esperava, ele já aguardava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Assim pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão tomou nos seus braços, e ele entendeu que a profecia estava se cumprindo. Mas, irmãos, eu não vou pregar sobre isso, mas é tanta informação nesse texto. Por exemplo, quando fala que José e Maria, eles pegaram 2 pombinhos, ou 2 rolinhas, e levaram para apresentar diante do sacerdote, como sacrifício, como oferta. Isso aí, irmãos, já era algo que a lei ensinava sobre isso, mas tem muito sentido profético ali. Há muita coisa inserida ali. Você sabe que o costume era que, se uma família tivesse posses, deveria levar um cordeiro. Uma família pobre tinha o direito de levar rolinhas. Então José e Maria eram pobres. Será que não poderiam ter levado um cordeiro? Na verdade, irmãos, o próprio Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já estava sendo apresentado ali. Mas, irmãos, se você forem, depois com o tempo, em Levíticos 14, saber sobre quando um leproso, para ser curado e ser apresentado diante do sacerdote uma oferta, e o leproso não tinha dinheiro, eram 2 rolinhas, 2 pombinhos que eram apresentados. E ensinavam que um deveria ser degolado, e um amarrado, e aquele que estava amarrado recebia o sangue do degolado, espargia sobre eles, espargia sobre todo o altar, e aí tinha todo um processo, mas depois aquele que recebeu o sangue sobre si, ele era levado num campo aberto, e todas as ataduras, as amarras que estavam nele eram soltas, e ele era liberto num campo, simbolizando que, por causa do sangue do outro, ele foi livre. Não era à toa as 2 rolinhas que foram apresentadas, porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele estaria sendo oferecido por todos nós. E é por isso que o texto diz que Simeão, ele abençoou, mas ele disse para Maria algo que nos chama a atenção. Ele diz que uma espada transpassaria esse menino. Irmãos, um momento que um profeta, às vezes as pessoas vão atrás de profecia, e muita gente vai atrás, só quer receber coisa boa, né? Quando o profeta fala algo que ele não quer, olha, você vai passar por luta, por batalha, esse profeta não é bom não, esse profeta não serve, né? Esse profeta aí, mas eu imagino para Maria, quando ele diz no versículo 35, ele diz assim: sim, uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, irmãos, ali na cruz, naquele momento, muita coisa está acontecendo, profecias estão se cumprindo. Mas isso é só um parênteses que eu abri,
para falar com você, porque o que eu quero mesmo que você observe nesse texto, é que nesse momento parece que Jesus está se afastando da sua família, porque nesse momento ele fala assim: mulher, eis aí o teu filho, tipo assim, não sou eu o teu filho, não dá a impressão que é assim, ó, não sou eu o teu filho está aí, e ele diz: olha homem, olha, eis aí a tua mãe. Na realidade, na cruz, irmãos, naquele momento, está nascendo uma nova família, a família de Deus. Ali está surgindo uma família que vai ser unida, uma família que vai ser aproximada. A dimensão humana da cruz está sendo gerada ali naquele momento. Aqui está a dimensão humana da cruz, a cruz vai fazer brotar nesse exato momento uma nova família. E eu posso até dizer que nesse momento está formando a igreja. Aos pés da cruz surge uma nova família, e as pessoas depois de um tempo vão dar-lhe o nome de igreja. Por isso, irmãos, nós não fazemos parte tão somente de uma igreja, de uma denominação, fazemos parte da família de Deus, da família de Deus. Somos pessoas cujas vidas provavelmente nunca poderiam nos aproximar, nem nos tocar, mas pela cruz somos aproximados. A cruz nos une, a cruz nos uniu. E nessa noite eu quero que você tire 3 lições para a sua vida, para a nossa vida nesse ano da família, que você tome posse, que você entenda que essas lições podem fazer a diferença nesse ano para você. Amém? A primeira lição, e eu quero dizer que ela é a básica, e ela é a fundamental: a cruz cria novos laços familiares. Irmãos, a cruz cria novos laços familiares. Essa é a mensagem da cruz. Dá uma olhadinha agora assim para o seu lado, vê se tem alguém que você não conhece. Dá uma olhadinha. Agora vê se tem gente que você já conhece há muito tempo. Pastor, que coisa esquisita é essa? Irmãos, gente que você nem conhece, que nem conhecia, agora você chama de irmão, agora você fala que é da sua família. Que milagre é esse, irmãos? Que mistério é esse? Para a gente entender isso, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 13, de 55 a 56, para você ver que uma nova família verdadeiramente é gerada na cruz. Em Mateus 13, 55 a 56, diz assim, é uma pergunta que as pessoas fazem: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Irmãos, aqui já cai por terra algumas pessoas que tentam forçar uma situação, dizer que Jesus não teve irmãos, não teve irmãs. Aí tem vários textos da Bíblia, se você quiser depois conferir e ler na sua casa. Lucas vai falar sobre isso, Marcos vai falar, Marcos 3, Lucas 8, vai falar sobre essa família de Jesus. Mas irmãos, só para você entender como a família de Jesus era grande, que José e Maria, eles tiveram filhos depois. Se você olhar aqui o texto, ele diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Quer dizer, era conhecido. E seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, pelo menos 4 homens. Mas eles falam uma coisa no 56, não vivem entre nós todas as suas irmãs? Quando fala todas, para mim, um pouquinho de português está no plural. Então eu imagino que pelo menos mais 2. Uma não seria, mais 2 ou mais 3. Então vamos supor que ali teriam mais 4, mais 3 irmãs, né? Porque sempre o pessoal fala de 3 Maria, né? Vamos pôr 3 irmãs, né? Então, 7 irmãos, 7 pessoas da família de Jesus. E eu quero mostrar para você que ali na cruz, não é que Jesus não se importasse com a sua família, mas uma família mais poderosa, uma família diferente, uma família eterna, uma família gerada na cruz, estava sendo forjada ali. Abra sua Bíblia em Mateus 12, 46 a 50. Porque aqui mostra a concepção que Jesus tinha de quem era a sua família.
Irmãos, às vezes você fica falando assim, é difícil falar assim que fulano é meu parente, é meu irmão, é minha irmã, e você luta tão pouco para levá-la a Cristo. E você faz tão pouco por essa pessoa, para ela ter o presente da vida eterna. Porque há uma promessa sobre a sua vida. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, você e a sua família. Quanto você tem pago de preço por esses que ainda não fazem parte dessa família gerada na cruz? Vem orar, irmão, essa semana. Vem orar. Mateus 12, 46 a 50 diz: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Irmão, Jesus não estava dizendo que ele não se importava com seus irmãos, mas ele estava dizendo que ele sabia que a família que ele quer ter é uma família que não é só para a terra, não é uma família que vai cessar aqui, não é uma família que depois da morte, um vai para um lado e um vai para o outro lado. A família que Jesus quer é uma família que todos possam ter o mesmo destino, ir para o céu. Porque ele coloca os laços de fidelidade a Deus como mais forte do que os laços consanguíneos, irmãos. A fidelidade a Deus deve ser mais forte que qualquer laço de sangue. É duro ouvir isso, mas é a verdade. A união dentro do propósito divino é maior do que a união de sangue. A cruz produz então uma nova família, que é a família de Deus. Não está dizendo que você não tem que se importar com seus irmãos e irmãs, está dizendo o contrário, que eles precisam entrar e fazer parte dessa família gerada na cruz. Isso mostra o quanto você os ama, o quanto você se importa com eles. Esta é uma lição que com muita facilidade, às vezes a igreja se esquece. Irmãos, Deus não quer clones, nós somos diferentes uns dos outros. Eu falo assim, que se tem uma coisa que eu sou parecido com meus irmãos, é o nariz. E a gente é muito parecido fisicamente, mas em outros aspectos somos totalmente diferentes. Meus irmãos têm ministério abençoados, temos pensamentos diferentes. É uma bênção, eles são uma bênção na minha vida, mas nós somos diferentes. Mas nós somos irmãos de sangue, mas somos irmãos também gerados na cruz. É isso que Deus tem de plano. Para você entender a importância disso, abra sua Bíblia em Atos 9, só para você lembrar, desenferrujar a mão aí, né, quem está com o iPhone, com o tablet, também pode fazer isso. Em Atos 9 temos um exemplo de Ananias. Irmãos, a igreja, infelizmente, é Ananias. A igreja sou eu e você, que somos cheios de preconceitos, cheios de pensamentos sobre igreja, sobre o jeito de ser igreja, sobre a formatação da igreja, o jeito de agirmos com as pessoas. Nós queremos formatar isso, mas irmãos, quando o Espírito Santo de Deus vem, as fortalezas caem por terra e a direção tem que ser dada pelo Espírito Santo. Porque Ananias, irmãos, ele era um homem de Deus, e de repente o Senhor chega para ele e fala assim: Ananias, tem um homem chamado Paulo, eu quero que você vá até ele, e você vai orar por ele. Ele está esperando já, ele já teve uma visão de que isso vai acontecer. Você vai orar por ele, ele vai ser curado. E esse homem chamado Paulo falou: mas espera lá, Senhor, eu sei quem é Paulo. Paulo é nosso inimigo, Senhor. Paulo consentiu na morte de Estevão. Paulo é perigoso. Eu sei, Senhor, será que ele não está mentindo? Ele nem se converteu, ele talvez até se convenceu, mas ele também não é convertido, ele não deu prova ainda que é um homem de Deus. Senhor, vamos abrir o olho com ele. Aí o Senhor fala para ele:
este Paulo é um vaso escolhido por mim. Eu vou usar a vida dele. Irmãos, aqui está um momento tão especial quando Ananias chega para falar com Paulo em Atos 9. Atos 9, 17, abre a sua Bíblia. Partiu Ananias, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Deus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Irmãos, eu não quero nem destacar algo que é tão importante, que você vai dizer, puxa, ele foi cheio do Espírito Santo, que coisa importante, né, irmãos? Verdadeiramente, mas eu quero destacar o porquê do irmão. Eu quero fazer um destaque sobre isso, porque a primeira coisa que ele fala assim, irmão Saulo. Eu fiz uma frase, não sei se dá para colocar, grave bem isso, a igreja é uma família, sabe por quê? Porque temos o mesmo pai, a mesma herança e o mesmo destino. Isso é família, irmãos. Quando a família entende que tem o mesmo pai, a mesma herança e o mesmo destino. Lembre-se de uma coisa, irmãos, todos nós temos o mesmo berço. O nosso berço é a cruz. É na cruz que somos gerados. E não se esqueça de uma coisa, que nós que fomos gerados em Deus, em Cristo, devemos amar. Deve ser a marca da sua vida e da minha vida. Amar as pessoas. Porque mesmo ali na cruz, mesmo aqueles que ofendiam, que machucavam Jesus, ele estava sendo oferecido, não como duas rolinhas, mas como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ninguém ia tomar o lugar dele, ele tomava o nosso lugar. E ele estava dizendo, Pai, perdoa a todos que não sabem o que fazem. Amar as pessoas, amar. Irmãos, que a gente possa, porque chamar de irmão, muito tempo atrás, hoje já não é tão, antigamente era um título. Assim, eu sou o irmão Silvio, né? O irmão Silvio. Sou o irmão Júlio. Olha o irmão. Quem está falando? É o irmão Enzo. Nossa, se identificou. Irmãos, que irmão não seja um título, mas seja muito mais que até consideração. Que irmão seja um relacionamento íntimo gerado na cruz. Amém, irmãos? Uma segunda lição. Então, a primeira, a gente entender isso, irmãos. Agora, a segunda, a cruz cria novas fronteiras de responsabilidades. A cruz nos torna responsáveis. Há muita gente hoje que deseja um cristianismo freelance. Olha, eu quero procurar uma igreja onde tem uma bênção, eu quero ir atrás da bênção. Igreja da bênção, vem e pega a sua, né, e vai procurar a bênção em outro lugar. Igreja da bênção tal. Irmãos, que você não procure a bênção, mas procure o Senhor da bênção, e a sua vida vai ser diferente. A Bíblia traduziu esse momento que fala assim, olha, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Eu gosto da Bíblia Viva, ela traduz assim, tomou-a sobre os seus cuidados. João entendeu que ele era responsável agora por Maria, que ele era responsável por ela. Irmãos, eu fico maravilhado quando as pessoas olham para a igreja e falam assim, como eles se amam, como a igreja se ama, como a igreja é diferente do mundo, como eles se importam um com o outro, como eles se importam quando o irmão está sofrendo, quando o irmão também está sendo vitorioso. Hoje eu tive o privilégio de ir lá orar com o Hugo, bênção, carro novo ali, Fernando, bonito, lindo, glórias a Deus. Irmãos, a gente ora com os irmãos, chora junto, temos que orar com as famílias, chorar junto, mas também tem que se alegrar com os irmãos. É alegrar-se e chorar-se, é estar junto em todos os momentos. O que eu quero dizer para você é que a igreja não é para ser só um ativismo, a igreja tem que ser solidária, a igreja tem que se compadecer, a igreja tem que olhar para aquele que está à sua volta, a igreja tem que ter os olhos para a calçada, para a rua, para o bairro, para a cidade. A gente fala de missões do outro lado da rua e do outro lado do mundo, mas neste ano de 2018, vamos fazer a diferença, irmãos, vamos fazer a diferença, porque uma igreja que é nascida na cruz,
nós passamos a ter um senso de responsabilidade pelos outros. A dor de um deve ser a dor de todos. A dor de uma família é a nossa dor. Amém, irmãos? A alegria de uma família deve ser a nossa. Fazia tempo que eu não falava de poema, né? Isso aqui é um poema, mas você vai falar, não achei que é muito poema, pastor. Mas eu vou contar um poema, só que eu não vou pedir nem para ninguém ficar no teclado aqui, que eu vou contar para vocês esse poema, uma parte dele. É um poema italiano, de um cara chamado Trelawsi. Eu não me lembro nem a rima dele, mas eu vou contar para você. Presta atenção na essência da história. A essência da história era mais ou menos assim. Era de um leão que um dia acordou, bateu a pata na jaula e viu que a porta estava aberta. E saiu todo frajola. Passou pela jaula do macaco e este lhe perguntou: aonde vais, leão? Olha, eu vou reconstruir a glória dos meus ancestrais. Sou um leão de circo, estou aqui domesticado, mas os meus ancestrais tinham glória. Eram levados para o Coliseu romano, e a multidão ficava de pé quando eles entravam na arena. Os meus ancestrais matavam um cristão com uma patada, devoravam os cristãos, aquilo que era leão de verdade, e não o que eu fico aqui fazendo. Criança jogando papel de pipoca em mim. Eu vou para lá e vou matar cristão. E o macaco disse: olha, amigo leão, tu estás ultrapassado, desinformado. O leão não acessava a internet, não tinha Face, Instagram, nem WhatsApp. E disse assim: as coisas mudaram muito. Os cristãos hoje não são gentalha, eles dominaram o mundo, se esparramaram pelo mundo. Os cristãos são elegantes, eles detêm as maiores riquezas do mundo. E o leão ia ficando cada vez mais com o queixo aberto. Os cristãos hoje têm indústrias, há nações inteiras cristãs, eles têm universidades, escolas, hospitais. E o leão foi ficando completamente desorientado e perguntou assim: mas amigo macaco, me responde uma coisa, quem devora os cristãos agora? E o macaco respondeu: deixa por lá os cristãos, que eles devoram a si mesmos. E o apóstolo Paulo advertiu: vede que não vos mordais uns aos outros. Está em Gálatas 5,15. Ezequiel, quando ele foi chamado pelo Senhor, o Senhor disse: Ezequiel, eu vou fazer a tua fronte dura como diamante. Ninguém vai poder ser contra ti. O diabo não vai te ferir. As pessoas que te rejeitarem não vão te ferir. E ontem eu falava aqui, nas bodas de diamante do casal, dizendo assim: você sabia que só um diamante pode cortar o outro? É só um irmão que pode ferir outro irmão. É só um crente que pode ferir outro crente. O diabo não tem poder, autoridade para te ferir, meu irmão. Só um irmão pode ferir outro irmão. O apóstolo Paulo diz: vede que não vos mordais uns aos outros. Jesus disse: uma casa dividida não subsiste. Precisamos lembrar disso, irmão. Somos responsáveis pela igreja. Quando você fala mal da igreja, você está falando mal daquele que foi gerado na cruz. Quando você fala da sua igreja, você está sendo usado como boca de Satanás. Quando você é um fofoqueiro no meio da tua igreja, você está destruindo as coisas lindas que Deus tem para a sua igreja, que Deus tem para o povo dele. Precisamos lembrar disso, que somos responsáveis pela igreja, somos responsáveis uns pelos outros. Quando eu era moleque, eu li o livro, né? Quem não leu as histórias do Pequeno Príncipe? E tem uma frase que ficou conhecida, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, uma das primeiras músicas que eu aprendi era Cativar é Amar. Quem que aprende a tocar violão, né, aprende só aquela notinha lá, né? Cativar, cativou, disse alguém. Irmãos, você é responsável. Dá mais uma olhadinha para o seu irmão, você é responsável pelo seu irmão, olha aí. Só não vale pedir dinheiro emprestado, tá? Responsável, irmãos, é cuidar um do outro. Responsável é se preocupar com o outro. Responsável. Agora, irmãos, tem uma coisa: os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Amém, irmãos? Então, irmãos, pastor Richard, os diáconos, os irmãos, nós não vamos adivinhar, irmãos, que você precisa
de ajuda, que você precisa de uma visita, que você precisa de uma oração, que você precisa de um acompanhamento. Irmãos, pede socorro. Não é demagogia, não é mentira, irmãos, é um testemunho. O meu celular fica 24 horas ligado. Se você me ligar, eu vou te atender. Se eu não atender na hora que eu puder, eu vou te retornar. Não vem com essa história, o pastor não me visitou. Irmãos, pede socorro. Agora não fica chorando, não, o pastor não veio na minha casa. Irmãos, eu tive vários pastores aqui na minha casa, pasmem vocês, o pastor nunca foi na minha casa, e eu sou assim, ó, para cima, já tive vários pastores, graças a Deus. Não precisou, pastor? Precisei, mas Deus mandou a igreja lá, eu tive irmãos que foram me visitar. Então, irmãos, a igreja não é só o pastor, é todos nós juntos, é um ajudando o outro. Quando precisa do pastor, o pastor vai estar também, não pense que não estou saindo fora, né, irmãos? Mas vamos saber que Deus quer que você seja responsável um pelo outro, amém? Em terceiro, o último aspecto, irmãos, a última lição: a cruz cria novas oportunidades de ajudar e de ser ajudado. Olha aí a resposta. Então é na cruz que a gente cria a oportunidade de ajudar e de ser ajudado, amém, irmãos? Porque vejam só, eram os dois que mais sofriam, mãe e discípulo amado. Irmãos, os dois se consolam mutuamente. Eu fiquei pensando assim, Maria, a Bíblia me mostra assim, que ela devia ser uma pessoa muito calma, muito tranquila. Eu acho até que ela era mais fleumática, né? Talvez mais melancólica. E eu acho que João, ele era mais assim, sanguíneo, colérico. Irmãos, a igreja é assim, você não vai encontrar todo mundo igual. Tem gente diferente, mas a gente vai ajudando o outro a se equilibrar. Eu acho que quando Maria foi para, que João foi cuidar dela, falou assim, João falou, mas essa Maria é muito meiga, muito, mas irmãos, João era daquele, que quando não dava uma coisa certa, falava assim, Senhor, manda fogo do céu, e Deus, acaba logo com essa igreja, acaba logo com esse povo. João era assim, irmãos, e Maria é aquela calma. Irmãos, às vezes precisa de alguém enérgico, para também levantar o que o cara só fica para baixo. Mas um ajudando o outro, eu creio que João falou assim, Maria, não fica assim chorando não, vamos para cima. Maria, olha, o mestre ensinou tanta coisa para a gente, coisas vão acontecer, e foi consolando o coração de Maria. E Maria falou, você é mesmo, João? Então você também se acalma um pouco mais, fica mais calmo, vamos amar as pessoas. E João vai se tornar o apóstolo do amor. João vai mudar. O apelido de João antes era filho do trovão, depois ele fica conhecido como o apóstolo do amor. Irmãos, a igreja é esse lugar onde a gente aprende um com o outro, e a gente vai aprendendo a respeitar os limites, mas cuidando um do outro. E quem era chamado filho do trovão na juventude, na velhice é chamado de apóstolo do amor. Irmãos, eu era esse cara. Não que eu não tenha ainda, dentro de mim ainda sou colérico, irmãos, ainda sou sanguíneo, mas eu peço sempre que o Espírito Santo mantenha em mim o fruto do Espírito, principalmente o domínio próprio. Mas, irmãos, quem é mais antigo, eu falo assim, ia jogar futebol com o pastor Rich, meu Deus do céu, que medo, e afiado nas palavras, rápido no pensamento, ainda sou, irmãos, só que agora eu uso a Bíblia, né? Eu tenho que cuidar até para não usar a Bíblia, né? Mas, irmãos, eu até brinco, gente, você não tem ideia como o meu raciocínio é rápido demais, não subestima a minha inteligência, mas Espírito Santo me dá domínio próprio, fé, mansidão, longanimidade, benignidade, temperança. Irmãos, é assim que a gente vive, é assim que tem que viver, mudança no temperamento, mudança na atitude. E aí o João vai poder dizer assim, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Aquele João que antes era, aí quem conhece hoje, o pastor Rich agora só fica fazendo gol lá, né, quando joga futebol, o Carlos dando canelada nele, né, o Paulo, e ele faz gol, né, tranquilo, né, Carlos? O Carlos dá canelada, o Carlos joga bem. Mas, irmãos, tem que vigiar, tem que orar, e tem que ser prudente. Mas entender que nós somos uma igreja que temos a oportunidade de ajudar e ser ajudado. Pastor, alguém ajudou o Senhor? Muita gente. E é por isso que eu estou de pé aqui hoje. Porque muita gente me ajudou. Muita gente pagou o preço de orar por mim
de me aconselhar e de falar, você precisa mudar o seu temperamento, você precisa mudar a sua atitude. Não para de jogar futebol, mas para de brigar com os outros. Como que muda? É pelo Senhor e por mudança de mentalidade e mudança de atitude. E aí você vai ter a oportunidade de ajudar e ser ajudado. Hoje eu encontro pessoas e falo assim, gente, eu já fui como você, dá para mudar, tem chance ainda, tem chance. Por fim, irmãos, pensando nessas três coisas, você vai encontrar pessoas que vai dizer assim, igreja é lugar de hipócrita. Você já ouviu isso? Igreja é lugar de hipócrita. Se fosse nos anos 80, 90, a gente tinha aquela propaganda do Rexona, né? Fala assim, pode vir, cabe mais um. Hipócrita. Mas a gente não pode agir assim. Sabe como que a gente tem que agir, irmãos? Aquele que diz assim, olha, eu não preciso de igreja, eu sou autossuficiente. Diga assim, irmãos, se você é tão bom, tem muita bondade, traga a sua bondade, a sua espiritualidade, a sua santidade e me ajude, porque eu sou um pecador e preciso aprender com aquele que é mais santo, com aquele que realmente tem um testemunho. Irmãos, eu tenho momentos de tristezas e de crise. A minha certidão de nascimento não consta lá que eu sou pastor, lá consta que eu sou homem, sexo masculino, mas eu sofro, eu choro, eu me entristeço. Então, se você não precisa dessas coisas, eu preciso. Vem estar junto comigo, tem hora que você vem me consolar, vem orar comigo, vem estar do meu lado. E quando eu falo isso, eu falo para todos aqui, para cada um de nós. Traga a sua firmeza espiritual e ajude a nós todos que somos fracos. Traga a sua santidade e ajude nós que somos pecadores. Traga a sua visão correta das coisas e nos ajude a ter a visão certa. Irmãos, aqui está a beleza. Traga as suas virtudes, eu trago os meus defeitos. E quem sabe alguns dos meus defeitos, que provam que sou humano, pode ajudar você, que é quase um ser angelical, perceber que você precisa também ser mais humano. Isso é igreja. É lugar, a gente precisa saber que a gente é gente. A igreja é uma excelente oportunidade para vivermos uma interação com os outros. Quero chamar o Júlio para tocar para a gente aqui, estou encerrando. Quero encerrar contando para os irmãos, a gente se espelha em pessoas. Na minha adolescência, quando eu tomei algumas decisões na minha vida, eu me espelhei num homem, chamado Jimmy Swaggart, talvez muitos ouviram, esse pregador. Pregava todo sábado de manhã, eu não perdi uma pregação dele. Eu falava, eu quero ser como este homem. Não só como pregador, mas o testemunho dele, a vida dele. Quantas almas ele ganha para Jesus? Quantas pessoas são abençoadas? Eu quero ser como Jimmy Swaggart. Aquele homem caiu, irmãos. Aquele homem foi massacrado na televisão, na mídia. E eu falei, Deus, o modelo é o Senhor Jesus. O modelo é o Senhor. Mas o Senhor levanta homens para serem modelos também. E o que esse homem impactou a minha vida não anula as coisas boas que ele fez, Senhor. Então, Deus, ajuda esse homem a se levantar. E me dá um outro modelo, Senhor. Abre os meus olhos, porque eu preciso de uma referência. Porque eu não tinha um pai para me dar referência em casa. Privilégio de alguém que tem um pai, que tem uma mãe. Eu não tinha um referencial de homem, de Deus na minha casa. Aí Deus falou assim, eu vou te dar um outro modelo. Glórias a Deus que este homem tem sido usado, foi Billy Graham. Precisamos de modelos, irmãos. Precisamos de pessoas para olhar e ver Jesus na vida das pessoas. Que o mundo lá fora possa ver Jesus em cada um aqui. Que o mundo lá fora possa ver o Espírito Santo agindo na sua vida. Que o mundo lá fora conheça você como alguém que faz a diferença. Estava conversando sobre isso, sobre essa questão. Um dia Jesus, ele perguntou aos discípulos: o que o mundo lá fora, o que as pessoas dizem sobre mim? Quem elas dizem que eu sou? Aí eles falaram, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista. E vocês, o que vocês dizem? Tu és o Cristo, o
filho de Deus. Irmãos, talvez você ache que Jesus podia ter achado ruim. Não, irmãos. Ser chamado de Elias, até hoje lá em Israel, ou de João Batista, é um privilégio. Os maiores profetas. Não houve na terra um homem como João Batista. Não teve um profeta como Elias. Quem conhecia Jesus de perto sabia que ele era o Cristo. Talvez, irmãos, quem conhece você de perto fala assim: você é um crente, você é um homem de Deus. Mas o que o mundo está dizendo de você? Está te chamando de Elias? Está te chamando de João Batista? Ou está te chamando de um mentiroso, de um mal pagador, de um hipócrita, de um falso crente? O que as pessoas lá fora estão falando da igreja? De mim e de você, da família dele. Baixe seus olhos. Quero convidar você a, neste momento, falar com Deus. Nesta noite eu quero desafiar a todos que estão aqui. Primeira coisa que eu quero desafiar é que a palavra irmão não seja um pronome de tratamento, mas que a palavra irmão seja uma forma de relacionamento. John Wesley costumava dizer: se o teu coração é reto diante de Deus, como o meu é, dá-me a tua mão, tu és o meu irmão. Ao pé da cruz foi formada uma família. O que é a igreja, irmãos? É uma família que nasceu aos pés da cruz. Eu quero orar pela igreja, mas sempre que eu me reúno, sempre que eu estou pregando, sempre que a palavra de Deus é aberta, eu creio que é uma oportunidade que está sendo dada para algumas pessoas de serem gerados pela cruz para uma nova vida em Cristo. E eu creio que nesta noite, o motivo principal deste culto é que pessoas sejam salvas, porque o Senhor veio buscar e salvar todos os seus filhos que estavam perdidos neste mundo. O Verbo virou gente e habitou entre nós. Vimos a glória dele, como a glória do unigênito do Pai. E ele diz: todos quantos receberam a Jesus, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Naquela hora, Maria entendeu que ela era mãe, mas ao mesmo tempo ela estava ali como filha do Deus Altíssimo. João estava ali naquela hora como amigo, mas na mesma hora ele entendeu também que ele estava ali como filho do Deus Altíssimo, para habitar com o Senhor nos céus pela eternidade. Você está aqui esta noite, você já faz parte da família de Deus? Não estou perguntando se você faz parte de uma igreja, de uma denominação, de uma placa, mas eu estou perguntando para você se você já tem certeza, se você já nasceu de novo, olhando para a cruz, olhando para aquele que pode te fazer filho, te gerar para a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, pedindo que teu Espírito Santo, que se faz presente aqui, comece a passear no meio do teu rebanho e tocar os corações. E se há alguém aqui nesta noite, ó Pai, que necessita, que precisa urgentemente, Senhor, de convidar o Senhor para entrar na sua vida, para entrar no seu coração, para ser agora selado com teu Espírito Santo, receber o presente da vida eterna e ter o seu nome escrito no livro da vida. Se alguém aqui nesta condição, Pai, que não seja eu, mas seja teu Espírito Santo a convencer essa pessoa que ele precisa urgentemente dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Nesta noite eu quero declarar que tu és o meu Pai. Eu tenho uma herança e eu tenho um destino que é dado pelo Senhor. Pai, se há alguém assim,
No momento que eu orar agora, que teu Espírito Santo visite essa pessoa. Continuemos em oração. Põe a mão no seu coração. E se você quer fazer essa oração comigo agora, marcar a sua história com uma nova história nessa noite, ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu entendi a tua mensagem nessa noite. Eu não compreendo todas as coisas, mas eu entendi que eu preciso te receber como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero fazer parte desta família nascida na cruz. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu te peço, perdoa os meus pecados, entra no meu coração, vem ser o meu Senhor e o meu Salvador. Te entrego agora os meus sonhos, meu futuro, e eu te peço agora, escreve o meu nome no teu livro da vida, que a partir de hoje eu possa ter a certeza que faço parte da tua família, da família de Deus.